lutadores mais privilegiados pelo UFC. Rapaziada, acho que não é novidade para ninguém que o UFC tem seus favoritos, não é mesmo? O UFC é uma empresa visa o lucro, né? Tem lutadores mais interessantes do que outros para isso. Então, vamos olhar aqui nessa lista que eu preparei, os lutadores que mais foram beneficiados pelo UFC. E quando eu digo beneficiado, o que eu quero dizer? É aquele cara que, por alguma razão, ele tá sempre em uma boa posição. Ou ele tá sempre bem ranqueado, tá sempre ganhando luta boa, ganhando luta na medida e nunca dá um passo atrás. O cara nunca tá em má fase, por assim dizer. Por mais que ele esteja performando uma merda, por mais que ele não lute, por mais que ele esteja perdendo, o cara vai ganhar luta boa atrás de luta boa. Então, antes de começar aqui a lista, vou pedir para você se inscrever no meu canal, valeu? Deixar o seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário. Na verdade, deixe seu comentário no final do vídeo, né? Porque o vídeo começou agora, você vai comentar o quê? Então, eu espero o vídeo terminar para você comentar. Mas se inscreve aí e deixe seu like, valeu? Então, bora começar aí. Primeiro de todo mundo, Brian Ortega, T-City. E, mano, sinceramente, o Brian Ortega, ele é o tipo de lutador que eu mais odeio, mano. Que é aquele cara que não luta. O cara não luta, ele tem uma frequência ridícula. Inclusive, eu fico me perguntando, o que esse cara faz da vida, mano? Pra ele não lutar. Tudo bem que ele já teve uma lesão ou outra, mas assim, o cara já tá há anos fazendo uma luta por ano. Como é que esse cara ganha dinheiro, mano? Porque, pô, a principal fonte de renda da rapaziada é a bolsa, né? O cara não luta e fica de boa com isso. Mas beleza. Vamos olhar só o retrospecto dele? Nossa, olha quanto vermelho aqui, mano. Ó, eu lembro nessa época aqui que quando ele lutava, né, performava bem e tudo mais, pô, o Brian Ortega era muito irado de ver. Luta dele com o Diego Brandão foi boa, contra o Clay Guida foi boa, contra o Renato Moicano foi lutaça também, Renato Moicano tava ganhando dele. Nessa época que ele era o mago do terceiro round, porque todo mundo ele conseguia virar e vencer no terceiro round, olha lá, round 3, round 3, round 3. Lutou com o Cub Swanson, lutou com o Frank Edgar, beleza. Aí ele foi brutalizado pelo Max Holloway. E assim, por que eu digo que o Brian Ortega é um cara privilegiado? Porque se você for olhar a luta dele contra o Max Holloway, primeiro que assim, ele foi brutalizado pelo Max Holloway, beleza. Ficou um tempo fora, né, porque ele precisou se recuperar lá, acho que ele quebrou o osso orbital e tal. Voltou, pegou um cara acessível, né, que era o zumbi coreano já em fase final de carreira, e foi para uma disputa de cinturão de novo. Então já é um negócio assim que eu sou meio contra, né, o cara que perdeu uma disputa de título, assim, ainda mais que foi uma disputa de título que não foi nem acirrada, ele foi brutalizado, ganhou uma e já disputou o título de novo. Mas beleza, vamos dizer que a categoria não tinha tanta gente assim na frente dele, ele lutou pelo cinturão de novo, outra surra que ele tomou, era a surra, mano, pra 5 ele levou sozinho. E aí já começou aquele lance lá da falta de assiduidade, né? O cara não lutava nunca. Um ano depois ele lutou com o Yair Rodrigues, perdeu. Um ano depois ele lutou com o Yair Rodrigues de novo, né? Uma revanche, não sei porquê, sendo que o Yair Rodrigues estava bem ranqueado nessa época. Então, nessa época aqui, ó, em 2024, se você for perguntar assim, cara, por que o Brian Ortega tá lutando com o terceiro do mundo? Sendo que o último cara que ele venceu foi lá em 2020, 4 anos atrás, o zumbi coreano em final de carreira. Tá entendendo? Mas beleza, o cara pegou o Yair Rodrigues, venceu. E aí ele pegou o Diego Lopes. Olha isso, cara. Ele perdeu pro Diego Lopes, depois perdeu pro Aljamain Sterling, e agora ele tá subindo de categoria e vai pegar o Renato Moicano, mano. Que é outro cara ranqueado. Ele vai estar pegando o nono do ranking em 2026. Cara, Brian Ortega em 2026, lutando contra o nono do ranking. Tá ligado? E é um cara extremamente acessível, que é o Renato Moicano, assim, com todo respeito ao nosso calvo favorito. Mas ele, que não tiver nem ser ranqueado, o Brian Ortega, porque o cara praticamente não luta, pode ver aqui, uma luta por ano. Um cara que não luta, ele vai estar pegando um cara ranqueado, um cara acessível, que é o Renato Moicano, né, já tem uma idade avançada, sendo que ele nem é prospecto. O próprio Brian Ortega já tem, tem 34 anos, tá ligado? Então assim, ele é um cara que, sei lá, o Dan White deve achar ele bonito, deve achar ele gostoso, sei lá, mano. O cara tem alguma atração pelo Brian Ortega, é a única explicação, porque não faz sentido esse cara ganhar luta boa atrás de luta boa, mesmo sem lutar e sem performar bem, porque a última boa performance dele contra alguém decente justamente foi o Yair Rodrigues, né, que, enfim, foi uma luta que ele nem devia ter pego, mas, além disso, foi contra o Frank Edgar lá em 2018, né, se você for levar em consideração que o zumbi coreano já estava em reta final de carreira, pô, lá em 2018, mano, faz muito tempo, mas é isso. Próximo cara que foi privilegiado pelo UFC, Dieguito Lopes. E calma aí, isso aqui não é uma crítica pro Diego Lopes, tá? Adoro o Diego Lopes, mas assim, inegável que ele foi sim privilegiado pelo UFC. Mas eu quero explicar aqui pra vocês agora a diferença de um privilégio bom e um privilégio ruim. O que é um privilégio ruim? Cara, é o caso do Brian Ortega, que é o cara que não luta, não performa bem, mas tá sempre lá, vai lutar com o ranqueado, vai pegar o Yair Rodrigues, que é o terceiro do mundo, vai pegar o Renato Moicano, que é o nono do mundo, lutou com o Diego Lopes, que era o 11º também, enfim.
o próprio Diego Lopes, ele foi um privilegiado, mas ele foi um privilegiado, assim, de um jeito bom. Por quê? Porque primeiro que ele já estreou no UFC dando uma moral pro evento. Ele pegou uma luta em cima da hora contra um cara que ninguém queria lutar com ele, que era o Movsar Evloev. Beleza? Depois ele enfileirou Gavin Tucker, Pat Sabatini, que era um cara muito bom, Sodiq Yusuff, que se não me engano era 15º naquela época, e aceitou uma luta com o Dan Ige, sendo que o Dan Ige aceitou essa luta aqui no dia. Ele ia lutar, se não me engano, com o Yair Rodrigues, aí a luta caiu no dia. Dan Ige pegou, mano, saiu do sofá, bateu o peso, foi só o tempo dele bater o peso e entrar no octógono. E o Diego Lopes, que não tinha obrigação nenhuma de aceitar essa luta, aceitou. Então é um cara que tem uma frequência muito alta, ao contrário do Brian Ortega, é um cara que tem uma frequência muito alta, já deu moral pro evento entrando de última hora, aceitando luta de última hora, então ele fez por merecer. Aí ele ganhou a disputa de cinturão contra o Volkanovski. Levou uma surra do Volkanovski, e o que aconteceu com ele? Pegou o 11º, pegou um cara lá de trás do ranking, beleza. Ganhou, e aí o que aconteceu? Outra disputa de cinturão? Sério? Vocês acham que justifica ganhar do Jean Silva, que não ganhou de nenhum ranqueado, não era um cara da elite da categoria, era o 11º do ranking, já se credencia para lutar pelo cinturão de novo. Assim, se você for reparar, a primeira disputa de cinturão dele, que, né, ele se credenciou vencendo do próprio Brian Ortega, que não devia nem ser um cara ranqueado. Porque tirando o Brian Ortega, né, que era quinto do mundo, o único ranqueado que ele tinha vencido era o Sodiq Yusuff, que se não me engano era 15º na época. Então o cara ganhou de um top 15, ganhou de um Brian Ortega que nem devia ser um ranqueado, mas beleza, ganhou, disputou o cinturão. Agora ganhou de um cara que tá no top 15 de novo, ou seja, não foi nem um top 10. Foi o Jean Silva que tava em 11º, ganhou de um cara fora do top 10 e vai disputar o cinturão de novo. Assim, mereceu, não mereceu, né? Porque tem o Lerone Murphy na frente dele, tem o Movsar Evloev na frente dele, mas a gente volta naquele assunto. O UFC é uma empresa, a empresa quer saber de lucro. Agora eles têm um novo contrato com a Paramount, tem que fazer valer o dinheiro que está entrando. E agora eles vão lutar no segundo evento da Paramount, né? O segundo UFC numerado, tem que fazer uma luta explosiva. Eles não queriam começar na Paramount colocando o Evloev para virar campeão, para amarrar o Volkanovski, ou então o Lerone Murphy que ia fazer uma luta chatíssima, não. Ele colocou um cara para fazer uma luta explosiva. A gente viu na primeira luta deles que foram irada, né? O Volkanovski contra o Diego Lopes. E agora eles vão refazer essa luta, mesmo o Diego Lopes não merecendo. Mas mesmo ele não merecendo, essa luta não me incomoda. Não me incomoda tanto assim, porque é um cara que dá moral pro evento. E é um cara que a galera gosta de ver. Então, o UFC ganha, ele ganha e a gente ganha porque vai ser uma lutaça. Apesar de que eu acho que ele vai perder de novo, tá? Mas, enfim, inegável que foi um cara que foi favorecido pelo UFC. Vambora, próximo cara, Sean O'Malley, né? O famoso Patati. Cara, esse daqui é um caso muito claro. Porque o que está acontecendo com o UFC? O UFC ele tá carente de um ídolo americano. Eles precisam de um americano vencedor para poder vender nos Estados Unidos e tudo mais. E, cara, só não existe. Não tem nenhum americano mandando tão bem assim. E o Sean O'Malley, ele é um cara que tem todos os predicados que o UFC quer. É um cara que é jovem, é um cara que faz sucesso entre os jovens nas redes sociais, é um cara nocauteador. Então, ele lutou com o Raul, olha isso, ele lutou com o Raulian Paiva, né? Um cara que nunca foi ranqueado. Aí pegou um ranqueado, acabou a luta sendo um no contest, né? Que era o Pedrinho Munhoz. Foi um no contest, beleza. E aí ele pegou o segundo do mundo, que era o Petr Yan. Se não me engano, ele era o número 1 do mundo naquela época, hein? O Petr Yan. Acho que ele era o número 1 naquela época. Enfim, foi uma lutaça, mas foi um resultado meio questionável. Teve uma galera que falou que foi roubalheira. Galera, roubalheira não foi, porque foi uma luta muito justa. Mas beleza, ele ganhou essa luta na decisão dividida. E aí ele lutou contra o Aljamain Sterling e conseguiu nocautear o Sterling. Cara, nessa hora aqui, era céu de brigadeiro pro UFC. O UFC tava dando graças a Deus. Que o Sterling era um cara amarrão, ninguém gostava de ver ele lutar. E agora, um novo campeão, americano, pô, faz muito sucesso lá, tal, nocauteador, beleza, né? Inclusive, o cara conseguiu defender o cinturão dele através do... Né, passou o Marlon Vera limpo, né? Foi uma revanche que ele pensou o Marlon Vera, porque ele queria se vingar da derrota e tudo mais, né? Já começou o privilégio por aí. E conseguiu ganhar do Marlon Vera. Mas aí enfrentou o Merab e não teve jeito. Foi jambrolhado. Mas o que aconteceu com ele? Foi dar um passo atrás? Fazer uma luta de recuperação? Coisa nenhuma. A recuperação dele foi ficar sem lutar. Ele ficou só treinando. Não foi uma revanche imediata, porque o Merab fez uma luta nesse meio tempo, né? O Merab lutou com o Mar Nurmagomedov. Aí ele ganhou do Mar e deu a revanche pro Patati. A única coisa que o Patati fez, meu irmão, foi deixar de usar droga, deixar de jogar videogame, né? Fez um detox. Falou que ia voltar bem melhor, só que acabou que ele perdeu, assim, de uma maneira pior ainda, né? Foi finalizado no terceiro round. Não fez nada, a luta toda, não fez nada. Enfim, não casou a luta dele com o Merab, né? E aí, depois de 2 derrotas seguidas, ele vai lutar com o Song Yadong,
que é uma luta bem na medida pra ele, porque o chinesinho é bem mediano, é um striker mediano, não vai ficar amarrando ele nem nada. Bem capaz dele vencer do Song Yadong. E o Patati, vindo de vitória, o que você acha que vai acontecer? Sendo que o Peter Yan, um cara que ele já venceu, é o campeão, o que vocês acham que vai acontecer? E é isso aí, galera. Não é novidade nenhuma, não vai ser surpresa nenhuma se colocarem o Patati pra disputar o cinturão de novo. E já tem toda a narrativa montada. É um cara que ele já venceu e tal. Ah, não, porque foi roubado, que não sei o quê. Mano, todo mundo vai sintonizar pra ver essa luta. Todo mundo vai falar dessa luta aí. Então, podem se preparar que ele vai vencer do chinês e vai disputar o cinturão de novo. Vamos lá, próximo cara favorito do UFC? Alex Poatan Pereira. E, rapaziada, de novo, não me entendam mal, mas é inegável que o Poatan foi sim privilegiado pelo UFC. Ah, mas ele fez por onde, que não sei o quê. Mano, realmente, o cara chegou no UFC, conseguiu uma boa vitória contra um wrestler. Olha só, não deram um striker, né, bananão pra ele, não. Já deram logo de cara um wrestler. E ele nocauteou, beleza. Depois pegou o Bruno Blindado, que era um cara duro também, ele nocauteou, show de bola. E aí, de fora do ranking, o cara pegou o quarto do mundo na época, que era o Sean Strickland. Aqui tá o número 9, mas na época o Sean Strickland era o quarto do mundo. E aí a galera vai falar que era porque tinha gente que não queria aceitar lutar com ele e tal. Mano, beleza. Então, vamos ignorar essa daqui. O cara era desranqueado, pegou o quarto do mundo e mandou bem. E, cara, eu não diria nada, tá? Todos foram casamentos bons pro Poatan, porque foram todo mundo striker, mas beleza, era o que tinha na categoria. Até essa luta aqui. Meu irmão, Khalil Rountree, sério, Khalil Rountree. Sendo que nessa época aqui, o Magomed Ankalaev já estava disponível, estava saudável, estava disponível. O UFC simplesmente não casou essa luta porque não quis. Porque eles estavam postergando o Ankalaev ao máximo. Eles não queriam de maneira nenhuma ver um daguestanês, um cara chato pra caramba, um cara que tem um carisma de um cone de trânsito como campeão do UFC. E aí eles inventaram essa luta aqui do absoluto nada, pinçaram o Khalil Rountree lá debaixo do ranking, o cara era nono do mundo, agora tá certo, né, olha lá, número 9, o cara nono do mundo pra lutar contra o Poatan. Assim, uma luta nada a ver, mas todo mundo ficou assim, ó, né, tamparam os olhinhos, tamparam a boquinha, ninguém reclamou, ninguém falou nada, porque era uma luta muito mais legal de se assistir, ninguém queria ver o Ankalaev lutando, ninguém queria ver Poatan contra Ankalaev, e todo mundo tava com medo do Ankalaev vencer do Poatan, né, que foi o que aconteceu, inclusive, em seguida. Mas é isso, não tem como falar que isso aqui não foi um favorecimento do UFC para o Poatan. Inclusive uma luta extremamente vencível, o Khalil Rountree. O que o Khalil Rountree fazia de melhor, o Poatan era melhor que ele. Então não tem como falar que isso não foi um privilégio dado do UFC para o Poatan. Bom, próximo cara a ser privilegiado, e esse aqui é demais, hein? Paulo Borrachinha. Rapaziada, esse daqui não tem explicação. Ou o Borrachinha tem um nude do Dana White, ou o Borrachinha sabe de algum podre lá da galera. Cara, não sei por que raios esse cara teve tanta boa oportunidade. E o que eu falei? O privilégio é quando os caras te tratam, mano, com... sabe, com todo mimo. Acho que a palavra é essa. O Borrachinha foi muito mimado pelo UFC. Porque vamos lá. O cara ganhou do El Romero. Porra, inclusive lutaça. Se você nunca viu essa luta aqui, pô, lá em 2019, tem tempo, hein? Mano, mas lutaça. Inclusive saudades do Borrachinha dessa época aqui. Pena que esse Borrachinha não existe mais. Depois dele ter perdido do Jair Adesanya, aí, meu irmão, foi o vale da sombra da morte pro Borrachinha. Porque o quanto de merda que ele fez depois dessa luta foi um negócio impressionante. O cara, ele não bateu o peso contra o Marvin Vettori e ainda perdeu essa luta. Performou mal pra caramba. Mas beleza. Ele foi beneficiado com Luke Rockhold. Assim, os restos mortais do Luke Rockhold, né? Porque o coroa já tava de saída, já era um lutador aposentado em atividade. E o Borrachinha conseguiu não brutalizar o Rockhold. Ou seja, foi uma luta dura ainda, mano. Foi um negócio assim ridículo, uma performance bem abaixo da média também. Mas beleza. Depois disso ele pegou o Robert Whittaker, ex-campeão Robert Whittaker, quinto do ranking. Outra luta vencível pro Borrachinha, se você for levar em consideração Prime Borrachinha, né? Aquele Borrachinha que lutou com o Romero, era assim uma luta vencível pra ele. Ele perdeu. Inclusive nessa luta aqui ele teve um bom momento, tá? Ele conseguiu dar um chute giratório bem bonito. Fez o Whittaker fazer a dança da galinha e tal, mas ele não conseguiu capitalizar. De novo, ele teve uma performance bem abaixo da média, meio estranho. Foi um contra-golpeador. O Whittaker, que já é um contra-golpeador, ele tentou ser contra-golpeador. Enfim, foi uma luta bem estranha por parte do Borrachinha. Mas o cara era o quinto do mundo, né? Perdeu. O que aconteceu com ele? Pegou um top 15? Pegou um cara lá atrás do ranking? Não. Pegou o Sean Strickland, outro cara extremamente vencível, outro striker, outro cara que ia aceitar o jogo dele, né? O jogo do Prime Borrachinha. Mas, de novo, uma performance ridícula. Então, olha isso, o cara foi agraciado. Se você levar em consideração o Marvin Vettori como uma luta boa pra ele, ele foi agraciado com o Marvin Vettori, foi agraciado com o Luke Rockhold, foi agraciado com o Robert Whittaker e Sean Strickland e teve uma performance ridícula em todas essas lutas. Até a luta que ele venceu, ele mandou mal. E agora sim que ele pegou o Kopylov, que foi um cara mais atrás do ranking, vai pegar o Bruno Huck, que é um cara mais atrás do ranking, agora sim.
Mas se você levar em consideração ainda que ofereceram a luta do Renier de Ridder contra ele, ele negou, que era outra baita oportunidade pra ele, cara, não tem como entender o Borrachinha. Ainda por cima ele faz merda, né? Um cara que teve todas as oportunidades do mundo, né? Não conseguiu aproveitar nenhuma, nem luta boa quando ofereceram pra ele aceitou. As lutas boas que ofereceram pra ele perdeu, enfim. Não dá pra entender, mas com certeza foi um cara muito privilegiado pelo UFC. Vamos lá, próximo cara. Na verdade, não é um cara, tá? É uma academia inteira. Sabe de qual academia que eu tô falando? Eles mesmo, Fighting Nerds. Rapaziada, ó, de novo, não tem como falar que essa galera aqui não tá sendo privilegiada pelo UFC. Mas que tipo de privilégio é esse? É o privilégio merecido, porque eles atraem muita atenção, inclusive como bloco, né? Todo mundo, os caras conseguiram ser uma academia muito bem falada, coisa que é difícil, né? Então eles têm o marketing deles, do Aclean e tal. E assim, todo mundo perdeu. O Ruff perdeu, o Carlos Prates perdeu, o Jean Silva perdeu, o Caio perdeu. Mas todos eles foram agraciados com boas lutas mesmo perdendo. Então o Jean Silva perdeu pro Diego Lopes, vai lutar com Arnold Allen, que é um cara que tá acima dele. O Ruff perdeu pro Benoit Saint-Denis, vai lutar com o Fiziev, que é um cara que tá acima dele no ranking também. O Caio Borralho também é outro cara que vai lutar com um ranqueado. Então assim, é uma galera que gera mídia, gera entretenimento, fazem lutas boas. Eu acho que com exceção do Caio, que é o único que não finaliza tanta luta aqui, todo mundo ali finaliza a luta, nocauteia. Todo mundo manda muito bem, todo mundo é um fan favorite, né? Os fãs adoram essa galera aqui. E por eles gerarem tanto engajamento, tanta mídia, o UFC vai te beneficiar. É assim que a lógica funciona, rapaziada. Se você faz a máquina girar, se vocês mexem nos ponteiros, né, dos números, vocês vão ser beneficiados. E é esse tipo de privilégio que eu concordo. O que eu não concordo é esse privilégio do Brian Ortega, tá ligado? O cara não luta nunca, só tem luta boa. Ou então Borrachinha, mesma coisa. Cadê o Borrachinha? Perde luta, não luta nunca, mesmo assim recebe luta boa. Isso aqui não faz sentido. Agora, o caso do Diego Lopes, o caso das Fighting Nerds, faz todo sentido. O caso do Poatan, ser sincero que foi meio sacanagem, tá? Calion Routry, meu irmão, nada a ver, né? Mas ninguém reclamou, paciência. Mas no caso do Fighting Nerds, mesma coisa. Foram privilegiados sim, inegável, e tá tudo bem com isso. Não tem ninguém reclamando. Inclusive, esse é um recado pra todos os lutadores que acham que basta lutar, basta fazer o trabalho. Vai ser um Magomed Ankalaev da vida pra ver o que vai acontecer com você. Tá aí o Movistar Evloev de prova, né? A Lerone Murphy, mesma coisa. Dois caras que estão no topo da categoria, número 1, número 2 há 10 anos e não disputam cinturão nunca. Esses caras aqui, meu irmão, basta uma, 2 vitórias e já estão disputando cinturão de novo. Tá? Então é isso, rapaziada. Ó, e eu lembro na época em que a galera adorava falar que o UFC odiava brasileiro. Você lembra dessa época? Não, porque o UFC odeia brasileiro, Dana White odeia brasileiro, porque sacanearam o Jacaré, não dava disputa de cinturão pro Jacaré. Sacanearam o José Aldo, porque o UFC odeia o José Aldo, que não deu a revanche imediata com o Conor. Vocês lembram disso? Eu acho que hoje em dia, cara, se você entrar lá na seção de comentários do Facebook lá do Canal Combate, tu vai achar um monte de gente comentando esse tipo de coisa ainda. Mas assim, hoje em dia é difícil dizer que o UFC odeia brasileiro, hein? Pô, com o Dieguinho Lopes no topo, Poatan no topo, pô, Fight Nerd no topo. Cara, é difícil essa narrativa aí de que o UFC odeia brasileiro, etc., que favorece o russo, lembra? Não, o UFC favorece o russo. Pô, esqueceram do Ankalaev? Esqueceram do Evloev? Não. Cara, o UFC favorece quem favorece o UFC. Se você faz a máquina girar, eles vão te colocar na engrenagem também, meu amigo. É assim que a banda funciona. Então é isso, rapaziada. Vocês acharam que esse vídeo fez sentido? Vocês concordam aqui com a minha lista? Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, sua opinião nos comentários, se inscreve aqui no canal e até a próxima.